Pipoquinha, então, vamos ver. De um jogo pesado. Meus amigos, hoje Depois tem de tonelada Vasco é o quê? e Corinthians. Então, sexta-feira, até falei isso mais cedo no Esporte de Primeira, com o Leandro Boldaquian aqui na Transamérica. Sexta-feira, se o Corinthians tivesse vencido o Bahia, o Corinthians praticamente estaria livre do rebaixamento e entraria em campo hoje solto. E o Bahia tinha ficado pra trás. Só que o Corinthians tomou uma pancada em casa pro Bahia. Então também vem tenso pro jogo de hoje. Vasco e Corinthians, é confronto direto, é no estádio Vasco da Gama, São Januário. Vai estar lotado o estádio do Vasco mais uma vez, o torcedor esgotou em pouquíssimas horas, como sempre tem feito nesse Campeonato Brasileiro. O penúltimo jogo em casa do Vasco na temporada, o antepenúltimo da temporada no Campeonato Brasileiro. Pra hoje, a preocupação que a gente falava ontem, devido ao jogo de sábado contra o Furacão, eram os suspensos, e é ainda. Nós temos 3 zagueiros suspensos. Maicon tomou o 3º cartão amarelo. Também tomou o 3º cartão amarelo Robson Bambu. E também tomou o 3º cartão amarelo Léo Pelé. Além dos 3 zagueiros, o Marlon Gomes também tomou o 3º cartão amarelo. E tá suspenso, não fica à disposição pra hoje. Além desses 4 nomes, outros 2 eram dúvidas. E a gente falava isso aqui também porque preocupavam. Medel, porque saiu no sábado sentindo a região da virilha. E o Paulinho, que nos últimos jogos tem sentido o ombro. A gente tem acompanhado isso também, porque o Paulinho caiu de produção. E a informação que acabou surgindo nos últimos dias é que ele tem jogado no sacrifício. Mas, a princípio, a gente pode projetar tanto o Medel quanto o Paulinho em campo no jogo de hoje. Na zaga, quem deve ganhar a posição? Manuel Capasso. Não sei se você, torcedor do Vascão, ainda se lembra dele, cara. Manuel Capasso tá no elenco, não joga desde julho. Tá certo que passou por lesão, mas acabou perdendo espaço com o Ramon Dias. O Capasso chegou a ser titular do Vasco na temporada, principalmente com o Maurício Barbieri, uma das maiores contratações do Vasco no ano. E teve até novela pra contratação dele, né? O Vasco demorou pra finalizar a contratação do zagueiro Manuel Capasso. Perdeu espaço. Acabou que se firmaram na zaga Medel e Maicon, principalmente com o Ramon Dias. Até o Léo Pelé perdeu espaço nessa zaga aí. Mas o Capasso hoje é aquilo, né? Foi quem sobrou pra aquela posição. É claro, tem o Miranda também, tem o Zé Vitor, mas a tendência é que o Capasso seja o titular fazendo a zaga com o Medel, que deve pro jogo. O zagueiro Gary Medel, capitão da equipe do Vasco. No meio de campo, tem o Marlon Gomes. Quem deve entrar nessa equipe? Jair deve ganhar essa vaga junto com o Zé Gabriel ali na volância. Então a gente deve ter ainda manutenção de 2 volantes e o Paulinho como titular no meio de campo. O outro nome do meio de campo fica aí em aberto. Pode ser o Payet ou o Rossi voltando ao time depois de cumprir suspensão na última rodada. Então há a possibilidade de voltarmos aí a ter a formação que o Ramon Dias geralmente manda a campo, um 4-3-3 com o Zé Gabriel, o Jair e aí o Paulinho no meio de campo, talvez o Payet, mas aí o Payet poderia jogar até um pouco mais avançado, ou então o Rossi, né? E aí no demais lá na frente, Peck e Verratti. Esse é o provável Vasco. Lá na zaga de novo, então, Léo Jardim no gol, na direita o Paulo Henrique voltando ao time, Medel junto com o Manuel Capasso e na esquerda o Piton. E o time, o restante, foi o que eu falei. Esse é o provável Vasco. Eu projetava um cenário mais perigoso, ou mais desesperador, ou mais preocupante. Preocupante, acho que é a melhor palavra. Pela projeção que a gente pode fazer, não é tanto assim. Até porque o Medel deve ir pro jogo. Ele fez tratamento intensivo já no próprio sábado, ontem e anteontem também. Então deve ir pro jogo o zagueiro chileno, o Gary Medel. É um jogo que também vai ser psicológico. E a gente tem visto o Vasco usando a força de São Januário já há um bom tempo, mas principalmente desde que o Ramon Dias assumiu, o Vasco ter ainda mais esse uso do fator casa para buscar os resultados. E hoje, Gabriel Farias, vai ser mais importante do que nunca. É o penúltimo jogo em casa do Vasco nessa temporada, nesse Campeonato Brasileiro, o antepenúltimo no Brasileirão como um todo. E tem que vencer o Corinthians, que é um adversário direto a partir de agora, nessa reta final do campeonato, Gabriel Farias. Vitória é essencial, você fala muito bem sobre isso, né? Um resultado positivo hoje praticamente encaminha a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, ao mesmo tempo que deixa o Corinthians numa situação ainda mais preocupante. Mesma coisa vale pro lado oposto. Se o Corinthians vence, ele dá um passo muito importante
para se livrar da queda, praticamente elimina risco de rebaixamento, e o Vasco é quem fica numa situação alarmante. Empate mantém os dois ali mais ou menos do mesmo nível de tensão. Vitória do Cruzeiro ontem foi um resultado ruim, ainda mais da forma que aconteceu, né? Um gol no finalzinho do Cruzeiro. Eu estava desde o fim de semana em oração pela saúde do senhor Gary Medel, porque... Bom, tá dando certo. A maior preocupação era a ausência desse jogador. Porque assim, beleza, o Maicon tá suspenso, o Léo tá suspenso. Suspensão é uma coisa que acontece, paciência. Agora, acontecer 2 suspensões junto de uma lesão de um cara tão importante como o Medel, aí é muito azar. A partir do momento que o Medel joga, me deixa um pouco mais tranquilo, porque aí o Capasso, que não está acostumado a vir jogando recentemente, encontra um cara experiente do lado dele. E isso, Breno, serve pra qualquer área da vida. É um duelo legal, né? Duelo não, é uma parceria legal, né? Um Capasso e um experiente. É isso, jogador. O Capasso e o experiente. Isso. É isso. Porque tá sem jogar. Mas o Capasso ele não é tão novinho assim não, tá? Ele tem 27 anos de idade. No Campeonato Carioca ele não é tão rodado no futebol brasileiro. Ele deu uma deles, lembra? Contra o Flamengo, a capaçada. Então, ele não é titular desde o Vasco e Corinthians, né? É. Mesmo jogo contra o mesmo adversário, e quis o destino que o Capasso reaparecesse na equipe hoje. Mas assim, imagina, coloca na situação do Capasso, ó, tu vai jogar. Quem vai ser seu parceiro de zaga? Zé Vitor. Miranda. Nada contra os garotos, eu acho até que o Miranda já demonstrou que tem uma boa capacidade. O Zé Vitor acho que tá um pouquinho mais cru. Mas aí fica um lado preocupado e o outro também. O garoto que entra olha pro lado, peraí, o Capasso não joga há mó tempão, hein? O jogador tá lá dentro, ele sabe por que o outro não joga. Pois é. Ao mesmo tempo, o Capasso olha, pô, pelo amor de Deus, moleque. Eu já tô pressionado. Do meu lado tem um moleque que praticamente não atua também. Estando ali o Medel, já ajuda bastante pro Capasso olhar pro lado e pensar, peraí, tem um cara experiente ali, um cara que é moral com a torcida. Sim. E um cara que sabe segurar o rojão nesses momentos. E a preocupação era ter que entrar com uma zaga, um miolo de zaga completamente reserva. E não é reserva, é reserva do reserva. Porque hoje a zaga do Vasco seria Medel e Maicon. Você tem o Léo, que é o primeiro reserva e tá suspenso. Teria que jogar com Capasso, Miranda, Zé Vitor, seria realmente muito complicado. Então, espero que se confirme realmente a escalação do Medel. No meio de campo, é claro, o Marlon, ele traz uma novidade no último jogo. A gente esperava uma sequência do garoto, infelizmente veio a suspensão também. Mas eu acho que existe alguma peça ali de reposição hoje. Você começa com Zé Gabriel, Jair e Paulinho, é um meio de campo razoável pra encarar o Corinthians. Pelo amor de Deus, o Corinthians também não é nenhum bicho papão. Sim. E ao mesmo tempo que você vai ter Zé Gabriel e Jair, você dá um pouquinho mais de liberdade pro Paulinho. O Paulinho não precisa ficar tão preocupado na recomposição na comparação de quando ele jogava com o Prachetes, por exemplo. Porque o Prachetes é um cara que tem um poder de embate físico menor. E aí o Paulinho tinha que recompor muito. O Paulinho já tá com essa situação aí no ombro que parece que atrapalha um pouco. O Paulinho tinha que fazer um papel que desgastava muito o atleta no momento que ele não está tão bem. Então acho que no fim das contas vem a calhar esse meio de campo com o Zé Gabriel e Jair, 2 volantes com bom poder de marcação, o Jair com maior capacidade na saída de bola, algo que o Zé Gabriel não tem, e o Paulinho fica como aquele meia, claro, vai ter que recompor, vai ter que voltar, vai ter que ajudar, mas fica como aquele meia mais criativo, ao mesmo tempo que tem bastante fôlego para ajudar na defesa. No ataque tem o retorno do Rossi, é o ataque, digamos assim, ideal do Vasco nesse momento da temporada. Então, a preocupação maior era o miolo de zaga. Se o Medel vai jogar, eu fico muito mais tranquilo. Logo mais, em 9h30 da noite, que jogo pesado. De novo, quem não tá ansioso pra Vasco e Corinthians é maluco. Até porque o pessoal vai secar também, eu acho, né? Fala aí. Boa tarde, Breno Monsetti. Boa tarde, Gabriel Farias. Beleza. Cara, ontem depois daquele gol do Cruzeiro, comecei a ter uma tremedeira, uma diarreia, uma vontade de vomitar, porque o negócio ficou estranho. O Vasco não precisa ganhar hoje de qualquer jeito para escapar do rebaixamento. Hoje é final, virou final, o jogo mais importante do campeonato. Valeu? Vamos ganhar. Cara, e dor de barriga é um problema que ela te trava todo, né? Você não sabe o que você faz. Você tenta, às vezes, continuar, não, mas não dá, né? Você tem que... Não, passa mal, né? E o vômito é uma coisa que quando vai chegando mal, né, próximo ao banheiro. Que papo ruim, né? Acho que é melhor a gente mudar o papo, né? Mas o ouvinte que falou, o ouvinte tem prioridade. Mas vocês não precisam dar sequência no papo. Nós temos que comentar alimentar a resenha. Quem fala é o Felipe, motorista de aplicativo, mora em Saracuruna. Qual é, Felipão? Rapaz, falar pra vocês que esse time desgraçado não deixou eu nem dormir de ontem pra hoje. Vocês acreditam? O Cruzeiro. Tinha tudo pra estar tranquilo já no campeonato. Foi inventar de não ganhar nenhum confronto direto. Vai fazer o quê? Nós somos vascaínos, né? Tem que apoiar até o final. O sentimento não pode parar. E mais tarde tô lá em São Januário. Boa. Trabalhar até a hora do jogo pernoitado mesmo, tô nem aí. Que isso, cara. Cuidado, hein? Olho na pista aí, irmão. O Matheus... Calma, o Matheus Brandão tá gritando aqui, repetindo. Pessoal, vocês acham que a zaga deficiente que teremos hoje pra esse jogo seria ideal pra começar com o Payet que marca menos?
Ele gritou essa pergunta aqui, Gabriel Faria. Tem uma galera que tá pedindo o Payet como titular e nesse ponto eu vou dar as mãos para o senhor Ramon Dias. Eu acho que o Payet tem que seguir como opção de segundo tempo. O Vasco precisa, acima de tudo, de intensidade. O Vasco tem que se preocupar primeiro em não sofrer gols. O Vasco ainda não tem uma solidez, né? Um time tão bem encaixado para você colocar um Payet ali e abrir mão de um cara na recomposição. Eu acho que o Payet, pela intensidade que ele demonstrou até aqui, ele tem que ficar como uma arma para o segundo tempo. Aí você escolhe se vai jogar 30, 40, 10, 15 minutos. Confio muito na leitura do Ramon Dias nesse sentido. Fábio, o Vasco vence com tranquilidade hoje. Vasco. Tomara, cara.